Hoje saiu a nova versão do Lightroom, a versão 10.0, e eu não me aguentei e tive que vir aqui mostrar para vocês o que é que ele tem de novo. Principalmente um menu novo no Lightroom que promete mudar muito a forma como nós trabalhamos com ele. Então fica aí, já sabe, inscreve-te no canal, tem sempre muitas dicas de fotografia e de edição de imagem. Então pessoal, hoje saiu o Lightroom, saiu a nova versão do Lightroom, versão 10.0, e vamos lá direto aos assuntos, porque o que eu quero mostrar para vocês é algo que vai mudar muito aí a forma como nós editamos no Lightroom, tá? Porque tem uma ferramenta nova que eu vou mostrar para vocês, tem outras novidades o Lightroom, por exemplo, quando nós atualizamos ele já diz aqui: esta atualização apresenta um novo painel de correção de cores. Isso já é um spoiler aqui. Basicamente o que eu vou falar nesse vídeo é muito sobre essa correção de cores, tá? Então vamos lá, vamos entrar aqui no Lightroom e o que eu quero mostrar para vocês então é essa atualização, qual é essa ferramenta correção de cores. Vamos lá nos situar, nós estamos aqui no Lightroom, na revelação do Lightroom. Sérgio, porque é que o teu Lightroom não aparece os outros menus? Porque simplesmente se nós clicarmos aqui com o botão do lado direito, nós conseguimos esconder os que não utilizamos, tá? Então, como eu uso só a biblioteca e a revelação, eu deixo só a biblioteca e a revelação para não me fazer confusão, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui uma fotografia, na verdade tenho duas imagens aqui, e o que eu quero mostrar é funcionalidade, tá? Eu quero mostrar essa nova ferramenta e basicamente, se vocês estão familiarizados com o Lightroom, vocês vão ver que falta aqui uma ferramenta, que é a tonalização dividida. Então, ó, ela não existe mais e ela foi substituída por essa correção de cores, tá? Olha que interessante como muda bastante o próprio layout, porque a tonalização dividida, ela basicamente tinha dois sliders aqui, um para sombras e um para trabalhar nos realces da nossa imagem, tá? Vocês já vão perceber quais são as diferenças. E eu sou suspeito porque eu gosto muito da tonalização dividida, era uma das ferramentas que eu mais utilizava e quando eu vi essa nova ferramenta até fiquei um pouco assustado, mas a realidade é que quando eu testei, ela está melhor do que a tonalização dividida, tá? Vamos lá nos familiarizar um pouquinho com essa ferramenta. Como é que ela funciona? Nos softwares de vídeo, o próprio layout ele já é muito semelhante a este aqui, tá? Basicamente, então agora o Lightroom dá-nos a opção de... Então, ó, antes no Lightroom antigo, então nas outras versões anteriores do Lightroom, nós poderíamos trabalhar na tonalização dividida em duas partes da imagem, nas sombras e no realce. Agora, o Lightroom permite-nos trabalhar também nos tons médios. Vocês já vão perceber qual é a importância disso aí na nossa fotografia. Antes de mais, ó, eu fiz essa fotografia um pouquinho subexposta. Quem me conhece, quem me acompanha aqui no canal, sabe porque é que eu fiz essa fotografia um pouco mais subexposta. Vou só dar um pouquinho mais de preto aqui. Então fiz só um ajuste básico para ela ficar mais agradável aí, para vocês conseguirem perceber melhor as alterações, ok? Então vamos lá. Basicamente, quando nós abrimos o correção de cores, esse novo menu, ele abre dessa forma aqui. Mas o que é interessante é o quê? É que nós podemos trabalhar nele de forma individual, ou seja, em cada um dos menus, tanto de tons médios como de sombras como de realces, nós podemos trabalhar de forma individual e ele dá-nos mais opções de alteração, tá? Então, ó, temos aqui o de sombras, se nós clicarmos nesse círculo aqui do lado, nós temos o de tons médios, aqui o de realces e por último o global. Basicamente, pessoal, para vocês entenderem, o global ele trabalha na foto toda. É muito parecido com a temperatura de cor, porém ele dá-nos mais possibilidades do que a temperatura de cor. Depois a gente vai ver isso. Então vamos lá para a prática. Como é que trabalha afinal essa nova ferramenta? Basicamente, nós precisamos de entender como é a nossa imagem, tá? Então vamos imaginar aqui o que é que na nossa imagem são sombras, tons médios e altas luzes. Sombras são os pontos mais escuros da nossa imagem. Então sempre que nós trabalhamos aqui no nosso menu de sombras, nós vamos estar a alterar o quê? Os tons mais escuros da nossa imagem. Detalhe aqui, dois cliques em cima do sombras, ele redefine tudo o que eu fiz, ó. Eu vou alterar aqui, 2 cliques e ele vai redefinir tudo o que eu fiz, ok? Então vamos lá, sombra trabalha nisso, na parte mais escura, os tons médios vai trabalhar nos meios tons, ou seja, vai pegar muita pele das pessoas, ó, olha só, aqui. E as altas luzes, nessa fotografia realce, nós temos até poucos realces, tá? Ó, tem um pouquinho aqui no fundo, um pouquinho aqui em cima do cabelo, mas ele vai trabalhar nos pontos mais altos da luz, ó. Vocês estão a ver aqui a alterar, ó, olha aqui, ó.
estão a ver aqui, principalmente aqui no canto, tá? Então ele vai trabalhar nos pontos mais claros da nossa imagem. Isso é essencial nós percebermos, para nós sabermos onde nós estamos a fazer a alteração da nossa imagem. E basicamente, como é que funciona então aqui a nossa correção de cores? Eu posso trabalhar, vou começar aqui com as sombras. Eu posso pegar nas sombras da minha imagem e adicionar uma cor a essas sombras. Como assim, Sérgio, adicionar uma cor? É a mesma coisa que nós estamos a olhar para o sol sem óculos. É difícil olhar para o sol sem óculos, mas é a mesma coisa que nós estamos a olhar para o sol sem óculos e de repente nós colocamos uns óculos de sol com um filtro amarelo, os óculos mais amarelados. O que é que acontece? Todo mundo vai parecer mais amarelado. Só que o detalhe aqui é o seguinte, é que nós podemos adicionar esse filtro amarelo como fossem uns óculos de sol nas sombras da imagem, nas altas luzes da imagem, que é os realces, e nos meios tons da imagem. Ou seja, eu tenho muito mais personalização e eu consigo trazer muito mais cores, muito mais detalhes às cores da nossa imagem, tá? Então vamos lá. Vou escolher adicionar uma cor às sombras da minha imagem. Como é que eu faço para escolher a cor? Basicamente eu tenho que andar com esse círculo aqui, em volta, tá? Então, eu vou adicionar aqui, isso aqui é uma questão muito de gosto, tá? Eu vou fazer alguns testes aqui, mas não existe um certo. Sérgio, o que é certo fazer aqui? Não existe, vocês têm que fazer consoante o gosto de vocês, tá? Eu vou adicionar aqui um tom um pouquinho mais frio, vou selecionar mais ou menos por aqui, tom um pouco mais frio, e selecionei aqui. Já selecionei qual é o tom que eu quero. Como é que eu posso fazer para selecionar? Então, repetindo, eu posso circular aqui ou eu tenho a opção desse quadradinho aqui e ele já tem algumas cores personalizadas. Ou então, melhor ainda, se eu quiser eu posso selecionar alguma cor da imagem. Por exemplo, se eu clicar aqui no meu conta-gotas e ele vai me permitir selecionar alguma cor da imagem para ela ser a cor predominante das sombras, tá? Então, selecionei aqui a cor, vamos selecionar outra vez, que eu já perdi um pouco a minha seleção. Selecionei aqui a cor. Como é que eu controlo a intensidade, a saturação dessa minha cor? Basicamente, se eu clicar no Shift, olha o que acontece. Se eu clicar no Shift, eu passo a ter uma linha aqui, tá? Então, por muito que eu ande com o meu mouse para os lados, ele não me deixa mudar daquela cor. Ele só me deixa intensificar ou diminuir a intensidade da minha cor, tá? Então, aumentei, diminuí, eu quero um tom bem leve, não gosto de ajustes muito fortes, é só uma forma de vocês entenderem como ela funciona, tá? Então, adicionei aqui um pouquinho de tom azulado nas sombras, vou passar para os tons médios, tá? Uma coisa interessante aqui que eu não falei é sobre essa aba de luminância. Para que é que serve essa aba de luminância? Pessoal, ela é muito interessante, porque lembram-se, quem gosta do efeito matte, aquele efeito esfumaçado numa imagem, isso só podia ser feito na curva de tons, tá? Então era a forma mais precisa de fazermos esse tipo de ajustes. Agora nós podemos fazer aqui também no correção de cores, ou seja, ele misturou um pouquinho de tonalização dividida com HSL, um pouquinho de curva de tons, um pouquinho de balanço de branco, então ele é uma mistura de várias ferramentas, por isso que ele é tão interessante essa nova atualização. Então, vamos lá, para que é que serve essa luminância? Eu posso controlar só a luminância das sombras, olha que interessante. Aí ele vai criar, por exemplo, se eu gosto desse efeito matte, aquele efeito mais esfumaçado, eu posso aumentar aqui, intensificar um pouco mais a minha cor e ele já vai trazer esse efeito um pouco mais cinematográfico para a nossa imagem, tá? Não é isso que eu vou fazer aqui, mas é só para vocês entenderem como funciona essa luminância. Ele vai alterar a luminância apenas das sombras, tá? Vamos lá. Vou adicionar aqui os tons médios, como eu falei para vocês, ele vai trabalhar nos meios tons da minha imagem e eu vou selecionar aqui uma cor mais quente. Então, quem me conhece, isso aqui, de novo, não é certo nem errado, mas eu sempre gosto de ter um tom um pouquinho mais quente nas minhas imagens. Vamos ver aqui. Tem um detalhe, pessoal. Sérgio, eu gostei desse círculo, mas eu não tenho muito jeito para isso. Tem alguma forma de fazer diferente, trabalhar de uma forma diferente? Tem sim, Sempre que nós temos aqui abertos os tons médios os tons médios ou as sombras, nós temos essa setinha aqui, Estão a ver essa setinha? Quando nós abrimos essa seta, eu posso escolher através aqui da matiz qual é a cor que eu quero, tá? Vocês estão a ver aqui esse círculo em volta e ele vai definir qual é a cor. E quando aumenta a saturação, olha como o círculozinho se move também para outro lugar. Então, através dessa matiz, eu também posso escolher qual é a cor que eu quero. Então, se eu não quiser andar com o círculo ali, eu posso simplesmente chegar aqui, aumentar um pouquinho da saturação.
Então, ó, selecionei a cor que eu quero, um tom mais amarelado, aumentei a saturação e eu posso trazer um pouco mais de brilho, aumentar a luminância, olha como ele melhora ali bastante a nossa pele. A pele das pessoas, tá? Então, ó, coloquei aqui um pouquinho mais de saturação e basicamente é isso, tá? Nos realces, aqui nessa imagem, como eu falei para vocês, nós não temos muito realce, mas até vou recuperar um pouquinho desse realce, ou seja, quero que ele fique um pouco mais escuro, não fique tão intenso, tá? E aqui na matiz eu vou pôr um tom também mais amarelado, tá? Então vou pôr mais ou menos um tom parecido com o que eu pus antes, ó. Um tom aqui mais amarelado um pouquinho, ok? Então, ó, basicamente eu já tenho aqui uma colorização, olha que interessante essa coloração da nossa imagem, apenas com uma ferramenta. Eu já consigo controlar tanto a cor como a luminosidade das sombras, dos meios tons e das altas luzes. E agora nós temos mais duas abas aqui, dois sliders, e basicamente o que é que eles fazem? A mesclagem, ela mistura um pouco de todas as cores, tá? Então se eu alterar para cá, ele vai tirar essa mesclagem, ele vai não misturar as cores. Se eu aumentar para cá, ele vai misturar um pouco mais a combinação aqui desses três ajustes que eu fiz, tá? Então vou deixar aqui mais ou menos no zero praticamente. E o equilíbrio, esse equilíbrio já existia na tonalização dividida. Basicamente ele vai dizer, eu vou dizer ao Lightroom se eu quero que a minha cor fique mais equilibrada para os tons das sombras ou mais equilibrada para os tons das altas luzes, tá? Então, ó, basicamente, como nas sombras eu coloquei um tom mais frio, se eu mover o equilíbrio para cá, ele vai deixar a foto mais fria. Se eu aumentar, ele vai deixar a foto mais quente, tá bom? Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó, tá? Como vocês sabem, eu gosto das fotos um pouco mais quentes, tá? Então, ó, basicamente, eu tenho aqui a minha foto com uma colorização bem interessante, apenas com esse ajuste, e nós temos aqui ainda um último, que é um global, tá? Para que é que serve esse global? Ele é como se fosse um ajuste geral de toda a imagem, tá? Então ele é um ajuste mais geral de toda a imagem. E dentro desse ajuste eu posso fazer a mesma coisa, eu posso adicionar um tom, por exemplo, imagina que toda a foto eu estou a achar um pouco laranja demais, eu posso inverter, ó, puxar aqui para o tom contrário e ela vai ficar um tom um pouco mais azulado. Ou eu quero intensificar mais esse amarelo, eu vou simplesmente aumentar um pouquinho mais o amarelo. No caso aqui, ó, vou até deixar um pouquinho mais frio, ok? Aqui, ó. Um pouquinho mais fria, tá? Então é assim, ó, basicamente, olha só como um ajuste apenas deixou uma colorização bem interessante da nossa imagem. Eu vou só ajustar um pouquinho melhor aqui o meu, desembaçar um pouco para ela ficar mais contrastada. Ok. Ó, e eu já tenho aqui um ajuste bem interessante, tenho aqui um ajuste de cores bem interessante mesmo para essa nossa imagem de uma forma muito simples, sem usar ajustes localizados. Essa foto poderia ser muito melhorada, mas a minha ideia aqui é mostrar para vocês essa ferramenta, tá? É mostrar para vocês essa ferramenta aqui de correção de cores. E o que é que eu acho que ela tem de mais interessante ainda é que toda essa característica que eu dei para uma imagem, todo esse, parece um efeito de filme que eu dei para essa imagem, ele pode ser usado para outras imagens de uma forma muito fácil. Eu acho que essa é talvez a principal característica, porque antes nós tínhamos que selecionar várias etapas de edição para copiar determinadas configurações para uma imagem. Agora simplesmente, ó, se eu dei um Ctrl C ou um Command C se for no Mac, e eu selecionar aqui a minha, vou desmarcar tudo aqui e vou selecionar apenas a correção de cores, tá? Que foi o que nós alteramos aqui. E eu vou colocar aqui isso numa imagem totalmente diferente da que nós tínhamos antes. E olha só como o estilo da imagem, basicamente sem eu fazer mais nada, ele já ficou muito parecido com aquela imagem. Então isso, para nós trabalharmos na identidade de uma fotografia, é muito interessante. Então, ó, basicamente eu fiz o mesmo ajuste de cores. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer apenas ajustes mais básicos. Então, ó, vou tirar um pouquinho do branco, aumentar um pouco aqui das sombras e vou trazer um pouco mais de luz aqui para o nosso casal, tá? Então isso aqui são tudo ferramentas que já existiam no Lightroom. Então, ó, basicamente eu vou fazer aqui, deixar um pouco da imagem também mais misteriosa como era a outra, tá? E basicamente, olha só, vou deixar até essa um pouco mais contrastada para ela ficar mais parecida. Olha só, e basicamente eu tenho duas fotografias aqui de luzes completamente diferentes e olha como elas começam a ter uma característica muito mais parecida. E eu conseguia deixar mais ainda, tá? Então, ó, por exemplo, esse aqui já não é um assunto
tanto desse nosso tutorial, mas basicamente, ó, se eu quiser alterar a cor do verde, eu posso simplesmente ir lá no meu HSL e deixar esse verde um pouco mais amarelado, tá? Um pouco mais parecido com a foto do lado esquerdo, tá? Então olha só, interessantíssimo, eu tenho aqui duas fotografias praticamente sem trabalho, eu consigo trazer uma cor muito homogénea aí, uma cor muito homogénea para duas fotografias aqui do mesmo ensaio, com luzes completamente diferentes, através dessa nova ferramenta do Lightroom 10.0. Espero que tenhas gostado desse conteúdo e eu quero aproveitar para te fazer um convite para a imersão Lightroom na prática. Essa é uma imersão que eu faço ao vivo, com 4 aulas, sempre às 20 horas, são 4 dias seguidos, com conteúdo profundo sobre Lightroom e sobre fotografia. Com a ideia de quê? De tu transformares qualquer fotografia usando o Lightroom, tudo isso de uma forma muito rápida. A única coisa que tu vais ter que fazer é cadastrar-te no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, porque as aulas são gratuitas apenas para quem estiver ao vivo. Isso é muito importante. Se tu quiseres assistir ao vivo, esse é um conteúdo pago que eu disponibilizo somente para quem estiver ao vivo de forma gratuita. Então vai lá, clica no link e vemo-nos lá na primeira aula.